Boa noite, pessoal. Vamos acalmar nossos pensamentos. Vamos deixar lá para o lado de fora todas as preocupações do cotidiano, da vida enraizada neste plano físico, material. Vamos trazer agora nossa mente somente as energias salutares, sutis, para que possamos estar suscetíveis de receber todas as vibrações positivas que a palestra edificante da colega Letícia possa nos proporcionar nesta noite. Que os mentores da casa, Bezerra de Menezes, o mentor 360 tão abençoado, nossos mentores espirituais, pessoais de cada um, possam nos iluminar nossa mente, nosso espírito, suavizando todas as energias, revitalizando, para que possamos conseguir travar a boa luta neste plano de físico de provas e expiações. Santo Anjo do Senhor, nosso zeloso guardador, se a Ti nos confiou a piedade divina, sempre nos rege, nos guarde, nos governe, nos ilumine, nos dê bons conselhos e boas inspirações. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz e a alegria de Jesus esteja conosco. Que a gente possa se manter com a vibração elevada dessa prece, para que a gente possa absorver o estudo da noite. O estudo da noite está contido no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. E aí a gente vai ficar ali no item 1 e 2, o que deve se entender por pobre de espírito. A máxima que a gente quer estudar aqui hoje é essa: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Essa frase aqui está contida em Mateus capítulo 5, versículo 3. Essa frase aqui abrange tanto entendimento, tantas coisas, ela tem uma grandeza. Tudo que Jesus disse é assim. A gente pode perceber de forma rasa, ou a gente pode mergulhar no ensinamento. E pensa assim numa profundeza infinita, que quanto mais a gente mergulha, mais a gente vai se descobrindo na imensidão dos ensinamentos. Mas é necessário que a gente se permita entender. Por que muitas vezes é difícil ler a Bíblia e entender o que está escrito lá? Né? Claro, a Bíblia tem uma mensagem muito simbólica, e a gente, ainda tomado pelos véus da matéria, acabamos sempre por entender só o que está de forma superficial. Mas o convite, ele é extenso. Quando Jesus encontrou com a samaritana no fosso, ele falou que se desse da água que ele desse para ela, que se ela bebesse, nunca mais sentiria sede, porque seria uma fonte de água viva, inesgotável. Então, os ensinamentos do Cristo, eles são inesgotáveis. A gente pode ter evoluído assim milênios, e aí a gente ainda vai ter a profundidade ainda mais clara daquilo que Jesus veio nos ensinar. Então, o que é pobre de espírito? Pobre de espírito não tem nada a ver, a pobreza espiritual não tem nada a ver com a pobreza material. Uma pessoa pode ser pobre e não ser pobre de espírito, ser rica e ser pobre de espírito, e vice-versa, né? A pobreza de espírito, ela entende-se por aqueles que são humildes. Pronto, está explicado a primeira parte. Mas peraí, a gente sabe o que é humildade de fato?
A humildade é uma função que coloca a gente em contato com a nossa máxima simplicidade e nos conscientiza de quem fato nós somos em relação aos nossos semelhantes. Então a humildade, ela tem a ver com a simplicidade. A simplicidade no sentir, no agir, no falar, no ver. Porque quando nós nos deparamos com um irmão de jornada e a gente percebe só a modo grosso o que aquela pessoa tem, só aquilo que há de errado, só aquilo que as correntes, os bloqueios, os defeitos, nós não estamos sendo nem simples nem humildes, porque em essência todos nós somos luz divina, todos nós lá dentro, por dentro das camadas do ego, que ainda abafam a nossa consciência superior, lá dentro, todos nós, sem qualquer exceção, somos luz divina. Nós fomos criados simples e ignorantes por Deus, com essa centelha dentro de nós. Mas, quando nós somos humildes, a gente age como Jesus. Como que Jesus percebia os outros? Jesus percebia os outros só o lado bom. Ele sabia que Pedro era turrão, era explosivo, imediatista, mas Jesus simplificava. Sabia que, em essência, Pedro era apenas potencialidades divinas. E é isso que ele enxergava, o simples no Pedro. Ele sabia que Judas era desonesto, ele sabia, mas ele enxergava o simples, aquilo que estava em essência, que era o potencial de luz em Judas, e assim com todos. Então, se a gente não sabe enxergar o lado bom de um ser humano, seja ele quem for, esteja ele cometido o que tiver cometido, nós não sabemos o que é humildade. Nós não vamos entrar, nós não vamos ter o reino de Deus. Então, quando a gente fala em enxergar o lado bom, é saber que apesar das dificuldades de um assassino, de um estuprador, de um ladrão, de um político corrupto, é entender que até essas pessoas que cometem coisas inescrupulosas estão profundamente adoecidas, estão profundamente machucadas. A ciência comprova que não existe perca, que não existe, que não existe perca de calor, que um corpo não perde calor, que ele não recebe calor, que é transferência, que o frio, na verdade, ele é a ausência de calor. Então, a gente pode pensar também que o ódio, ele é a ausência do amor. Ele é o amor que está ferido. Emmanuel nos diz isso. Então, Chico Xavier lia as notícias policiais. Ele pegava o jornal e ia lá nas notícias policiais. Uma vez uma mulher ficou espantada e falou assim: Chico, mas por que você fica lendo notícia policial? É para mim orar pelos criminosos. Gente, aquele que está fazendo mal vai pagar. Aí você quer, é karma dele. Aí você quer julgar, apontar, xingar, condenar. Aí você está criando um karma para você. Porque o que ele faz, o que a pessoa faz, ela já está criando o karma dela. Ela vai ter que resgatar. Ela está plantando espinho, ela vai colher espinho. Ela está plantando dor, desonestidade, ela vai colher. Agora, se a gente vira os apontadores dessa pessoa e esquecemos que ela é em essência, assim como nós, luz divina, nós estamos criando karma para nós, entrando nessa vibração, culpando tudo e a todos. A humildade, ela está também na gratidão. A gente não é grato, porque a mínima coisa que dá errado, a gente xinga, a gente esperneia, a gente se sente cansado,
A mínima contrariedade, a gente já se irrita. Isso é ausência de gratidão. Esse mundo aqui é um flash na vida. É um flash, é um segundo no relógio da eternidade. E tudo o que nos sucede é para nosso aprendizado e bem. Se nos acontece um imprevisto ruim, é por algum tipo de aprendizado. Ou até mesmo para evitar que aconteça algo mais grave. Estou indo à viagem a trabalho, meu pneu fura. Aí eu vou fazer o quê? Xingar, chutar o pneu. A providência divina age 24 horas por dia, 7 dias da semana sem cessar. Se aquele pneu furou, é porque você tinha que parar ali naquele momento mesmo. Às vezes está te atrasando de algo pior, de um acidente que não era a hora de você passar. Aquela pessoa difícil que foi colocada na sua vida, ela está ali propositalmente, para poder te ensinar a praticar as virtudes da paciência, da compaixão. Você não precisa aceitar o erro do outro, mas você precisa aceitar o outro como ele é, com as dificuldades que ele tem. E a gente deve sim agradecer por cada pessoa que passa na nossa vida, cada uma delas. Nenhuma passa por um acaso, nada que te sucede é por um acaso. Nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus permita. Então todo problema, dificuldade e doença vem para ensinar. E a gente faz o quê? A gente se revolta contra a providência divina, ou seja, já não estamos sendo pobres nós estamos sendo soberbos de espírito, que a gente está se achando acima da lei de Deus. Por que isso me ocorre? A gente está se pondo acima dela, da providência, porque tudo acontece por um motivo. E na vida da gente, quando as questões difíceis são sucessivas, está na hora de parar para pensar por que isso está na sua vida. Por que esse problema está te alcançando? Por que isso está te rodeando? Isso quer te mostrar alguma coisa. Você tem que ter humildade de entender que a providência divina está agindo por detrás da dificuldade para te mostrar algo. Porque problemas nada mais são do que trabalho, oportunidades vestidas de trabalho. Problemas nada são mais do que oportunidades vestidas de trabalho. Então, será que o problema é o mundo? Será que o problema são as pessoas? Será que o causador de todas as dificuldades é o outro? É o político? É tal? Nós que temos que fazer a diferença e mudar. Mais uma vez, eu não vou prestar contas de nada que ninguém faz, apenas de mim. E ser humilde, ser pobre de espírito, ser manso, é entender que a dificuldade é um chamado. E entender que aquele próximo que dificulta a minha vida, ele é assim como eu, filho amado de Deus, que vai alcançar a angelitude assim como nós, que vai se transformar em um ser crístico assim como nós e Jesus. Só que o estágio de evolutivo dele é outro. E se Jesus e Deus entende e não julga, não condena todos esses irmãos, quem somos nós? Então, humildade não tem nada a ver com fala mansa, com ser tímido, retraído. Nada a ver. A humildade nos ajuda a reconhecer Deus como o Senhor da vida. E a gente passa a enxergar o próximo como a sua representação. Quer ver Deus? Olha para a pessoa que está do seu lado. Ele está nele e ele está em mim. Deus está em tudo, em todos os lugares. Nós estamos em Deus e Deus está em nós. Quer ver Deus? Olha para a pessoa do lado. Deus habita ali. Deus habita aqui, todos os lugares. A Letícia está ficando doida. Matéria, sim. Isso aqui foi extraído da natureza. Se você for olhando a olho nu, a microscópio, é átomo, é elétron em vibração. Tudo vindo do fluido cósmico universal. Então Deus está em tudo. Quando você desrespeita até a matéria, você está desrespeitando a Deus. Quando você desperdiça, quando você abusa, tudo é
esse respeito. Agora, se como a matéria é, imagina como as pessoas. Imagina com a maledicência. Ter humildade é se calar sim, mas se calar quando for falar algo ruim, falar do outro, conclusões precipitadas. Porque tudo que a gente tem é um ponto da vista. Um ponto. Imagina a Serra da Canastra, a gente chegando lá, quem já foi para São Roque, você chega, aí você vê a Serra da Canastra, você vê um ponto da vista, né? Você vê ali, tal. Aí se você vem por outra estrada, você vê outro ponto, por outro. É só quando você olha de cima que você tem uma visão mais ampla de tudo. Então o que a gente sabe não é nada do outro. E aí toda vez que nós estamos não sendo humildes, apontando erros, apontando problemas, dificultando a nossa vida, porque tipo assim, vem uma questão, uma dificuldade, um problema, a gente vai e faz ela ficar 100 vezes maior. Tudo depende da dimensão que você dá. Porque a gente pega um problema e faz com que ele fique deste tamanho, sendo que na verdade ele é deste. A sua consciência crística é muito maior que isso. Você tem um corpo físico, nós temos um corpo físico, mas nós somos muito mais que o nosso corpo físico. Nós temos pensamentos, mas nós somos muito mais que nossos pensamentos. Nós somos muito mais que as nossas emoções. Nós somos muito mais que os nossos desejos. Nós somos uma consciência. Um eu superior que está doido para tomar comando da nossa vida. Só que por causa do orgulho, por causa do tempo que a gente gasta vibrando com notícia ruim, com noticiário, com conversas que não elevam, com discussões, com maledicência, com julgamentos, a gente está só fazendo o quê? Abafando essa consciência. Abafando, alimentando o ego e abafando a consciência. Quando a gente... Por que Jesus falou que só quem é pobre de espírito vai conhecer o reino de Deus? O reino de Deus se encontra na simplicidade. Se a gente não for humilde, a gente não vai ter a felicidade do reino de Deus. Aonde que é o reino de Deus? Dentro de nós, dentro do nosso coração, como uma semente. E a gente só vai acessar essa frequência transcendente, cheia de êxtase, cheia de paz, cheia de leveza, quando a gente aprender a olhar o mundo e as pessoas de outra forma, sendo humildes, sendo gratos, vendo tudo de uma forma diferente. A gente precisa desenvolver o hábito de desculpar e perdoar sempre, porque aí a nossa humildade vai se fortalecer. Se alguém falou uma frase ríspida comigo, ou se alguém não agiu como eu esperava, não reconheceu o meu devido valor, perdoa, tá tudo bem. Deus sabe o seu valor. Jesus sabe o seu valor. Para que você quer alimentar o seu ego, o seu orgulho, desejando que o outro te valorize? Perca de tempo, perca de energia, perca de tudo. Cultivar o hábito de elogiar sinceramente, reconhecer as pequenas conquistas do irmão. O reconhecimento do valor alheio é uma demonstração de humildade. Evitar exaltar as nossas virtudes, mesmo reconhecendo que a gente tenha, para a gente poder o quê? Não tentar sobressair, não demonstrar superioridade. A gente precisa ser nós mesmos, mas na simplicidade, pois ela é garantia de estar sempre no próprio lugar. Cultivar a humildade não é se anular, pois a personalidade se estrutura em cima de todas as virtudes. Ser humilde não é se inferiorizar. Não, longe disso. É ver o belo em tudo, no simples. A vida tem um fluxo. O fluxo, que no budismo eles chamam de Dharma. Esse fluxo nos leva de volta ao Pai. Nos leva de volta a essa casa interior. Só que a gente ainda está insistindo em viver o karma. E dentro do nosso karma, que é
prova e expiação, né? Você faz e paga, ação e reação. A gente está em vez de se livrar dele para entrar no fluxo do Dharma, do fluxo do caminho, porque não precisa ser essa luta o tempo todo. Não precisa ser essa dificuldade, pode ser leve, pode ser fluido, pode ser tranquilo, mas só quando a gente olhar com outros olhos, sentir com outras emoções aquilo que o mundo traz. Tudo está dentro da providência divina. Tudo tem um porquê. O mal é necessário, o escândalo é necessário, mas ai da mão daquele do qual vier o escândalo. O planeta tá difícil? Não estão aguentando mais? Está difícil, mas a casa está sendo limpa. A casa está sendo reformada. Quem já morou numa casa sendo reformada? É um caos. É mesmo. Mas e aí? Nós vamos fazer parte dessa casa reformada, ajudando a construí-la, ou a gente vai fazer parte do entulho que vai ser retirado? Aonde que nós vamos vibrar? Na humildade, na gratidão, no ver sempre o melhor, tirar sempre o melhor de toda a situação, agradecer o ar que a gente respira, o sol. Vocês sabiam que no ar, Meimei traz num livro chamado Saúde, ao respirar e ao tomar sol, ao beber água, a gente está ingerindo ou medicamento ou toxina. Por quê? Quando a gente respira e a gente está com um pensamento elevado, pensando em coisas boas, que seja no trabalho a seguir, tendo força, né, sendo edificante, o ar que nos permeia recebe desses fluidos do pensamento e entra. Então ele se conecta com o que há de melhor na psicosfera do planeta e a gente ingere isso através do ar. A mesma coisa da água e dos raios solares. E a gente tem todos esses medicamentos nas nossas mãos e a gente vive correndo atrás de médico, vive correndo atrás de todo tipo de tratamento. Porque o medicamento, sinceramente, é claro, você precisa procurar o médico se você está doente, mas o medicamento, ele está colocando uma máscara num problema que está lá dentro da sua alma, que está lá no seu espírito. Mente sã, corpo sã, tudo que tem no corpo que é externado, uma dor de cabeça, que seja um corte ou um queimado, é um sinal de que está desregulado, está errado. E às vezes são doenças assim, né, que a gente fala, mas é aquela doença que não tem cura. Sim, às vezes você está trazendo isso de outra vida e aí você tem que conviver com essa doença para poder aprender o que a virtude, o que quer te trazer, o que isso veio te ensinar nessa vida. Nada é por acaso. A gente quer ser feliz num planeta em transição, que está saindo do prova e expiação. Felicidade ainda é coisa de momento para nós. Mas a felicidade ela é um estado de graça, é um estado de quem já entrou de contato com o reino de Deus, quem já voltou para dentro. É preciso ter equilíbrio na vida. A gente não entende, a gente não entende quase nada da simbologia da Bíblia ainda. Da simbologia da passagem de Jesus. Jesus foi crucificado, né? Uma cruz. O que essa cruz quer dizer? Qual foi o nome do autor daquele livro lá? Dos chakras. Alírio Cerqueira. Traz uma analogia no livro dele, Inteligência Consciencial, de que na vida nós temos dois propósitos. O propósito material, que é o que a gente veio cumprir aqui, que seja na nossa profissão, como cozinheiro, como professor, como empresário, como independente, qualquer que seja. A gente tem um propósito familiar, dos filhos, né, da família, e esse é um propósito horizontal. Ele é daqui, ele é terreno. Enquanto nós também temos um propósito espiritual. E isso precisa andar em equilíbrio. Porque Jesus fez o quê? Ele venceu o mundo. Ele falou, eu venci o mundo. E a gente está aqui para vencer o mundo e as mazelas dele. Mas há de ter um equilíbrio.
E não adianta também a gente querer cuidar só do espiritual. Tem que ter um equilíbrio. E a gente pode o tempo todo, até na nossa missão de trabalho, na nossa missão material, estar aplicando a nossa missão espiritual. Com gentileza, com afabilidade, com amorosidade, com entendimento. A todo lugar, a todo instante, mesmo na matéria, você pode andar em equilíbrio. A todo instante. Depende do que você está emanando, do que você está sentindo. Sim, existe muita coisa tóxica, densa, pesada ainda no planeta Terra. Existe sim, muita. E ainda está havendo uma limpeza dessas energias, uma limpeza dos umbraus. Vocês acham que fechou as casas noturnas, tudo? Os auê, as farras, vocês acham que como que era o campo espiritual desses ambientes? Então, esses espíritos que ficavam apenas para usufruir de drogas, álcool, tudo mais, eles já não estão tendo aonde sugar dessas energias. E esse ambiente está sendo limpo. A terra está sendo limpa. Os dias estão passando mais rápido. O Espírito trouxe uma mensagem aqui, numa reunião, falando que vocês perceberam que os dias estão mais acelerados? As semanas, os meses? Isso é bíblico. Os dias se encurtarão. Mas sabe qual foi a mensagem que o Espírito trouxe? Que da mesma forma que o tempo está passando mais rápido, a gente pode mudar mais rápido, se transformar mais rápido, mudar de hábitos mais rápido, fazer nossa reforma íntima num tempo mais acelerado. E aí, voltando àquela questão do fluxo, quando a gente começa a tentar trabalhar, mostrar um pouco de vontade de mudar a nossa visão, de insistir em perceber tudo da forma como ela de fato é, bonita, amorosa, mesmo por detrás do caos, Deus está agindo. Tudo tem um propósito. Quem está morrendo, morreu só a carne. Dói para quem perdeu um familiar? Dói, claro. Mas o reencontro há de acontecer. Quem perdeu bens materiais, quem está com problema disso, aquilo, gente, isso é um nada perto do espírito eterno que a gente é. Só que aí tem uma coisa, quando a gente quer entrar nesse fluxo, a gente começa a ver o tanto de defeito que a gente tem, que quando a gente não enxerga. Quando a gente quer enxergar e você começa a enxergar que a sombra vem, elas são difíceis. É difícil digerir aquilo. Sabe? É tenso. Mas quando você percebe e começa a trabalhar, tudo vem no seu caminho, na sua direção, pessoas, lugares, livros, tudo chega a você para te ajudar nessa caminhada. Até que vai chegar num ponto onde isso vai ser mais leve. Por quê? Porque você está adquirindo a virtude da humildade. E aí você entra no fluxo. E aí, mesmo que você tenha dificuldades e problemas, tudo fica mais leve, porque você decidiu, escolheu vibrar na humildade, vibrar na gratidão, vibrar no caminho de Deus. Buscar e achareis, bater a porta e vos abrirá. Vamos parar de ficar buscando resposta fora, porque a gente pode vir aqui, assistir uma palestra vai ajudar, ler um livro vai ajudar, fazer uma caridade vai ajudar, mas isso pode ficar só de forma externa. Não adianta. Na parábola do filho pródigo, quando o filho mais velho chegou assim para o pai revoltado, né? Falando assim, porque ele foi embora, gastou tudo e você manda pegar a novilha e tananã, e eu que sempre estive aqui. Só que reparem nessa parábola, a gente vai poder explicar muito bem, o filho mais velho não entra para a ceia, ele não entra para casa, ele fica só aos redores, devoto, fazendo tudo por obrigação, não se afasta do pai, sendo que era a maior vontade dele, porque ele se rebela contra o irmão, mas em momento algum ele entra, e o pai convida, entra, vamos cear com a gente, ele não. E aí, nós estamos aos redores da casa do pai? Porque se a gente só ficar na teoria de vir aqui escutar, de ler, a gente vai ficar só ao redor, e a gente não vai entrar. E
onde que a gente entra? É para dentro, é no silêncio. Deus tem resposta para todo mundo, mas Deus não é barulhento, Deus não é agitado, Deus não fica no celular o tempo todo. Deus habita no silêncio. Então a oração propicia para a gente esse momento de silêncio, esse momento de tranquilidade, né, que leva a gente para um estado meditativo. A meditação é muito importante. Jesus meditava, ele sempre estava meditando, sempre. Era a forma como ele fazia para fortalecer os laços dele. E quando a gente silencia, as coisas começam a ficar mais claras. Porque o que acontece? Nossa mente, a gente pega a mente e cai no turbilhão dela e fica vivendo aquilo tudo, deixa ela tomar conta de tudo, e a consciência não se amplia, porque a gente não deixa. A gente deve ser com a nossa mente, os nossos pensamentos, com o nosso interior, como um observador que vê um rio passar. Ele vê, percebe, entende, aprende com aquilo que está vindo. E o fluxo vai, o rio vai sem se prender a nada. O fluxo está aí para chegar no reino de Deus. Ele é leve. Meu jugo é leve, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Jesus disse. Porque quando a gente se propõe a entrar nesse caminho, de fato, não ficar aos redores da casa do Pai. Porque muitas vezes a gente vem aqui ou vai na igreja e a gente está só ao redor. E não é isso. Tem que vir, tem que desabrochar. E só nós podemos achar. Existe uma reflexãozinha de que uma época, é uma história hindu, tá, gente? Havia uma época onde todos os homens eram deuses. E aí eles estavam abusando dos seus poderes. E aí Deus pegou e falou assim: como que nós vamos ter que esconder esse poder dos homens, né? O encarregado falou assim, eu não vou lembrar a história inteira, contar as palavras, mas vamos chegar lá. Ele falou assim, aí deu uma ideia, vamos esconder embaixo da terra, vamos esconder embaixo da água, vamos esconder. Não, qualquer lugar que a gente encontra, que a gente esconder, eles vão achar. Aí deu uma ideia, já sei, vamos esconder nas profundezas dele mesmo. Ele nunca vai desconfiar. E passaram milênios, e as pessoas rodaram o mundo, buscando tesouros, buscando respostas, e nada. E agora a gente está no momento onde a gente já sabe onde procurar. Já sabe. A vida pode ser muito mais leve. Tudo é simples. Nada é difícil. Pode ser desafiador. Mas tudo que a gente precisa conquistar de fato é simples, é leve. Assim como Jesus sempre nos mostrou. Então é preciso olhar por um novo prisma, olhar de uma nova forma para tudo que nos acontece, para as pessoas, para tudo ao redor. Se propor, e é um exercício diário, é uma busca diária, é uma conquista. Para qualquer pessoa ficar expert no que faz, ela precisa repetir milhares de vezes. Um esportista, para ele ganhar uma medalha antes daquele dia do trunfo, ele passou horas e horas e horas a fio, trabalhando e praticando. E a mesma coisa somos para conosco. Trabalhar. O que eu estou sentindo? Você não está se sentindo bem? Então o pensamento tem alguma coisa errada. Parar para nos observar. Nos disse Sócrates, nos disse Santo Agostinho: conhece-te a ti mesmo. Que no fim de cada noite a gente possa lembrar de rever todos os nossos atos, sentimentos, emoções e pensamentos durante o dia. E perceber se a gente está equilibrado na cruz. Se a gente está caminhando junto. E o importante é que no fim do dia o saldo seja mais positivo que negativo.
Se numa partida de futebol o vencedor ganha de 8-7, não interessa que ele levou 7 gols, ele venceu a partida. Então, se num dia a gente comete 10 erros, 10 acertos, volta. Se num dia nós cometemos 9 erros, mas tivemos 10 acertos, pouco se importa os erros. Importa que a batalha daquele dia foi vencida. A gente se superou um pouco mais. O Grand Canyon gastou bilhões de anos para ser formado. Que está uma alma para se tornar um ser fleixo. Então o convite é esse, o chamado é esse, para que a gente trabalhe a humildade. Trabalhando a humildade, os véus da matéria vão caindo aos poucos e a gente começa de relance a vivenciar o que é o reino de Deus dentro de nós. E cada relance que a gente tem nos dá força para querer expandir essa energia mais e mais e mais. Então que a gente se fortaleça na oração, se fortaleça no silêncio. Pense antes de falar, pense antes de agir, respire, busque e nós vamos achar. Que a gente possa refletir sobre essa mensagem durante a semana, que a gente possa buscar a humildade que há dentro de nós, ainda em forma latente, ainda pequenina. Vamos regar essa humildade, vamos trabalhá-la, vamos adubar, vamos irrigar, vamos fazer tudo o que é necessário todos os dias, para que a gente se desvencilhe do orgulho, do egoísmo e possamos vivenciar o fluxo divino, vivenciar o reino de Deus que habita em nós. Que assim seja. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em vez de espaço. Guia-nos mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu santo nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra das mortes, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a nossa cabeça com óleo, nosso cálice transborda. Certamente que bondade e misericórdia nos seguirão por todos os dias da nossa vida. E habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Queridos internautas, para todos aqueles que foram colocados nos nomes, pedimos que mentalize, visualize essas pessoas nesse momento. Visualize e sinta fluidos de amor saindo do seu coração, das suas mãos, da sua cabeça, indo em direção a esse ser. Não interessa a distância, porque para energias não há limites. A espiritualidade amiga já anotou todos os nomes, já está se encarregando e cada um receberá conforme a sua necessidade. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, ainda errantes. Que assim seja.